Olá, pessoal. Me chamo Jadson, sou um dos membros do grupo local da ABC2, da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, o núcleo local da cidade de Maceió. E nós estamos hoje com a presença do nosso querido irmão Samuel Azevedo, né? Ele é casado com a Isadora e pai de Jorge Miguel, engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Alagoas, bacharel em teologia, especialista em educação cristã clássica, pós-graduando em teologia bíblica e exegética do Novo Testamento pela Faculdade Internacional Cidade Viva. Serve como voluntário na liderança da Rede Nuvem, a rede de jovens da Igreja Cidade Viva, em João Pessoa, na Paraíba. E atualmente também trabalha na área do marketing do sistema Cidade Viva. É também autor do livro Conhecendo a Deus e também faz parte da liderança dos jovens da Igreja Cidade Viva em João Pessoa. Neste momento, eu passo a palavra para o Samuel Azevedo. Fique à disposição, fique à vontade para abrir, né, para os presentes durante a sua apresentação, como também os presentes podem aguardar até o final, fiquem à vontade conforme dispuser. A reunião será gravada, mas ao final, a parte final de perguntas e respostas não estará gravada e posteriormente disponibilizaremos no YouTube. Seja bem-vindo, meu irmão, nós agradecemos a sua disponibilidade em colaborar com a gente. Boa noite, Jadson. Boa noite a todos. Eu que fico lisonjeado em participar desse momento tão importante, tão especial, onde cristãos estão interessados em desenvolver a parte científica, a parte acadêmica, e isso me chama bastante atenção, né? A minha palestra hoje tem um pouco a ver sobre esse currículo que você mencionou, porque durante a faculdade, pela graça, Deus me alcançou, e uma das minhas pretensões era trancar a faculdade por achar que havia uma concorrência entre o meu serviço a Deus e aquilo que eu tinha como interesse na formação profissional. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui, tem um pouco a ver com tudo isso, mas antes de tudo eu queria orar, Jadson, orar junto com vocês aqui nesse momento, pode ser? Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, porque tu destes capacidade ao homem para desenvolver tecnologia, para desenvolver a ciência. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós estamos usufruindo de tudo isso agora, Pai. Distantes geograficamente, mas juntos, através da internet, conversando, estudando, desenvolvendo a cultura como o Senhor nos fez para desenvolvermos, dando-nos a missão aqui na Terra de desenvolvermos a cultura, desenvolvermos a ciência. Nós queremos fazer tudo isso para a glória do teu santo nome, Pai. Nos abençoa, nos capacita, nos instrui, nos faz entender um pouco mais a tua vontade para as nossas vidas, para que possamos discernir, ó Deus, o sentido da vida, saber, ó Deus, o que é que estamos fazendo aqui e que, no fim das contas, nós possamos glorificar o Senhor em todas as coisas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Gente, o tema da minha palestra hoje é Fazendo Tudo para a Glória de Deus. Eu vou apresentar aqui um slide para vocês. E antes de iniciar essa apresentação, eu gostaria de, junto com vocês, assistir um vídeo que vai fazer a associação com a minha proposta do tema de hoje, tá bom? Ele faz parte de um quadro do Fantástico, o chefe secreto, né? Onde o dono da empresa, ele se vestia ali de um personagem, entrava dentro da empresa para, de certa forma, avaliar o desenvolvimento de cada profissional. Esse vídeo é um vídeo um pouco longo, eu posso depois disponibilizar o link para vocês, mas nós vamos assistir um trecho curtíssimo para a gente fazer essa introdução, tá bom?
Muito bem, gente. Dando continuidade, uma das coisas que me chama a atenção nesse vídeo, quando eu assisti, é um conselho que o Marcos dá, né, para aquela pessoa que ele está ali capacitando, que ele está ali instruindo. Ele diz algo interessante, que é tudo que você fizer, faça como para Deus. Ele usa, na verdade, um texto bíblico. Existe um versículo que traz essa expectativa. Tudo quando fizerdes, faça como para o Senhor. E isso é interessante porque o Marcos ele está trabalhando, ele não está dentro da igreja, né, fazendo alguma oração, alguma ação evangelística, que também faz parte das suas atividades. Ele trabalha na igreja como um voluntário na área de recuperação de dependentes químicos. Só que, por mais que o Marcos ele tenha algumas dificuldades no sentido de entender o sentido da vida com relação a como nós podemos servir a Deus, porque há essa desassociação com relação à nossa percepção de servir a Deus. A grande maioria dos cristãos acreditam que somente nas atividades eclesiásticas ou ditas espirituais, como oração, evangelismo, ação social, vão estar servindo a Deus. Porém, quando nós trazemos a compreensão correta do panorama bíblico, nós vamos passar a entender que tudo que nós fizermos, nós podemos estar servindo a Deus. Quando eu comecei falando, eu ia trancar minha faculdade de agronomia, minha primeira graduação, porque eu entendia que existia um conflito de interesses entre a minha vontade e a vontade de Deus. Graças a Deus, Deus enviou uma pessoa, um conselheiro, que disse: faça o seguinte, termine a sua graduação e depois você pode desenvolver outras áreas com relação à teologia, com relação à parte de evangelismo. E assim foi feito, terminei minha graduação e consegui encaminhar-me por um caminho de profundidade para ter uma compreensão correta com relação ao que é verdadeiramente servir a Deus. Por isso, intencionalmente, a palestra de hoje tem esse tema, fazendo tudo para a glória de Deus. E aqui, o que é que eu pretendo construir junto com vocês? Eu pretendo atravessar esse abismo. De um lado, aquelas pessoas que entendem que algumas coisas glorificam a Deus, como as coisas eclesiásticas, e do outro lado, aquelas pessoas que entendem que tudo que elas fazem deve ser para a glória de Deus. Então, eu quero transportar todo mundo para esse lado de cá, para que a gente finalize essa palestra, entendendo que tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Para isso, a gente vai precisar construir uma ponte, e o nome dessa ponte é exatamente o nome dessa palestra, fazendo tudo para a glória de Deus. Como a ponte é um pouquinho larga, nós vamos precisar de duas pilastras, de duas escoras. A primeira pilastra que nós precisamos colocar nessa ponte nós temos a compreensão correta do que significa o mandato cultural. E a segunda pilastra, nós precisamos combater o dualismo, que é essa perspectiva que nos leva à compreensão de que apenas algumas coisas são espirituais, que apenas algumas coisas glorificam a Deus. Vamos lá. Gênesis 1 e 2 vai nos trazer aquilo que nós entendemos como os mandatos criacionais. E ali tem uma revelação do que significa a vontade de Deus para os homens. Então, lá em Gênesis 1 e 2, Deus dá responsabilidade aos homens. É importante a gente entender que a Bíblia ela é um crescimento progressivo da revelação de Deus. Deus, ele é claro, lá em Gênesis 1 e 2, mas ele vai tornando-se cada vez mais claro. Às vezes nós vivemos em um enigma, né, em perguntar a Deus: Deus, qual é a tua vontade para as nossas vidas? Só basta um anjo nos dizer, abra a Bíblia e entenda um pouco mais. Porque a Bíblia é isso, a revelação progressiva da vontade de Deus. Lá em Gênesis 1 e 2, onde a gente encontra os mandatos criacionais, depois nos é apresentado o decálogo, depois Deus levanta os profetas para revelar a sua vontade para o seu povo, nós encontramos a vontade de Deus nos evangelhos, e as epístolas também traz esse esclarecimento
sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu não quero dar ênfase a esses pontos, eu quero, junto com vocês, falar somente desse ponto inicial aqui, a respeito da criação, onde nós encontramos os mandatos criacionais. Então, em Gênesis 1 e 2, nós encontramos aquilo que nós chamamos de mandatos criacionais, que é o mandato espiritual, a relação do homem para com Deus, o mandato social, a relação do homem para com o próximo, e o mandato cultural, a relação do homem para com a criação. É interessante que os mandatos criacionais, eles são apresentados em Gênesis 1 e 2. Em Gênesis 3, é o relato do pecado do homem, aonde o pecado, né, afeta o homem em todo o seu ser. O homem é afetado intelectualmente, psicologicamente, espiritualmente, fisicamente, daí em decorrência as deficiências, daí em decorrência os conflitos, daí em decorrência a desobediência do homem para com Deus, por conta da queda, por conta do pecado. Um acidente drástico, o pecado ele tem um potencial de destruição total com relação à criação perfeita de Deus, não no sentido destrutivo totalmente, mas no sentido de afetar totalmente a criação de Deus. Então, o homem, ele agora torna-se ganancioso, ele desmata de forma descontrolada, não de forma na perspectiva da sustentabilidade, então ele afeta a criação de Deus. O homem, ele mata o outro, agora o mandato social também é afetado, e o homem desobedece a Deus, ou seja, o mandato espiritual do homem também está afetado. Então, o homem é afetado totalmente. Mas eu quero dar ênfase aqui especificamente ao mandato cultural. A gente poderia falar, né, sobre a relação do homem com Deus, que foi reordenada e reorganizada e redimida através de Cristo Jesus. O mandato social também, as relações interpessoais, mas eu quero dar ênfase aqui ao mandato cultural. Aonde está isso, Samuel? Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e 29, vai dizer o seguinte: criou Deus o homem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimentos com vocês. Esse trecho aqui vai trazer ênfase à palavra dominem. A palavra dominar, nos nossos dias, ela está afetada ideologicamente. Então, se você traz essa expectativa para os nossos dias, dizendo, não, o homem tem que dominar sobre a criação. Vai dizer, isso aí é conflito de classes. Não pode haver domínio sobre o outro. Na verdade, a palavra dominar, que é apresentada em Gênesis, o homem tem a responsabilidade não apenas de cultivo, que é o seu verdadeiro sentido, mas também de cuidado. Ou seja, o homem pode explorar a criação de forma responsável, de forma sustentável, porque ele também, nessa exploração, tem a responsabilidade de cuidar da criação. Então, não é um dominar na expectativa ideológica, naquela que somente afeta. É um dominar de desenvolver a criação, cultivar a criação. E quando fala de cultivo, tem esse sentido mais agrícola, mas tem a ver com toda a capacidade que o homem pode desenvolver. Por exemplo, quando alguém está desenvolvendo um software, ele está, de certa forma, cultivando alguma coisa da criação. Quando alguém está fazendo uma cirurgia, aquele médico está desenvolvendo alguma coisa da criação. Ele está cultivando. E ele também tem a responsabilidade de cuidar. Então, eu preciso deixar claro isso aqui, que a palavra dominar, ela tem esse sentido de cultivo, mas também de cuidado.
E por que é que isso acontece? Porque o homem possui a imagem de Deus. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Imago Dei significa que Deus colocou no homem alguns dos seus atributos. Outros atributos não são comunicáveis. Deus não comunica ao homem, Deus não dá ao homem, como por exemplo, a onipresença. O homem não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Se bem com a ascensão da tecnologia e da internet, a gente está querendo fazer isso, né? Saber todas as informações, entender de tudo, querer estar em todos os lugares, saber todas as notícias que estão passando pelo mundo. Porque, no fim das contas, há esse anseio de eternidade, e a gente sempre fica querendo ser Deus, no fim das contas, né? A gente vai ver também que os regimes totalitaristas, né? O grande irmão, por exemplo, daquele livro 1984, né? Ele fiscalizava todas as coisas, ele, de certa forma, queria ser Deus, mas esse atributo é somente de Deus, a onipresença. Mas Deus deu ao homem alguns atributos, como, por exemplo, o amor. Deus é amor, Deus dá o amor para o homem também amar e desenvolver o amor para com os outros e para com a criação. Deus dá ao homem a criatividade. Deus é um ser criativo. Se a gente olhar para a criação, ver coisas belas e magníficas que Deus criou, animais coloridos, plantas maravilhosas, coisas magníficas, Deus deu também ao homem a capacidade de ter criatividade. Ou seja, Deus comunica alguns dos seus atributos para o homem. É interessante que a palavra cultivar, no hebraico, a palavra cultivar significa avodar. Avodar tem o sentido de trabalhar, de cultivar, de cultuar e de servir. Essa palavra avodar, ela também é utilizada lá no livro do Êxodo, quando Deus está falando de templo, quando Deus está falando de culto. Quando Deus manda o homem cultivar no jardim, Deus está mandando o homem trabalhar no jardim, mas Deus está mandando o homem também cultuar no jardim. Ou seja, quando o homem está trabalhando, ele está cultuando. É a mesma palavra que Deus usa aqui. Então a gente precisa entender esse sentido. E aí tem a ideia de que o trabalho, ele existe antes do pecado. O trabalho não é fruto do pecado. Eu tinha muito essa compreensão. Eu disse, meu Deus, porque Adão foi pecar, Senhor? Se Adão não tivesse pecado, era só sentar aqui na cadeira, tomar água de coco e curtir a vida. Nananina, não. Gênesis 1 e Gênesis 2. Vamos voltar lá para o texto novamente. Olha aqui, Gênesis 1. Melhor, Gênesis 2:15. Cuidado e cultivo. Avodar, que significa trabalhar, cultivar. O pecado é em Gênesis 3. Ou seja, o trabalho não é fruto do pecado. Então, crente preguiçoso, meu amigo, tem que entender esse texto aqui. Então, quando a gente entende que o trabalho existe antes do pecado, Deus fez o homem para trabalhar, gente, porque Deus deu essa responsabilidade ao homem. Deus quer que o homem trabalhe. Trabalhe em alguma coisa, desenvolva alguma coisa, crie coisas, desenvolva cultura, crie cidades. Não é à toa que Gênesis começa no jardim e Apocalipse termina na cidade. Por quê? Porque existe essa evolução, essa progressão, esse crescimento. Entenda a evolução aqui com cuidado com relação a essa terminologia, mas Deus fez o homem para desenvolver a cidade, para desenvolver cultura, para desenvolver tecnologia. Deus fez o homem para trabalhar. É por isso que na língua portuguesa há essa relação com culto, cultivo e cultura. Eu queria que vocês tivessem a clareza de que quando nós estamos trabalhando, nós estamos cultuando. Porque Deus, quando dá essa responsabilidade do homem cultivar o jardim, é a mesma palavra que ele está utilizando ali para o homem cultuar. Quando a gente faz isso, a gente exerce a vice-gerência que Deus nos outorgou sobre a criação, sobre o cosmos. Nós somos
vice-gerentes de Deus aqui na Terra. Nós temos essa responsabilidade de trabalhar, de cultivar o jardim, de desenvolver a criação de Deus. E aí eu entro agora na segunda pilar daquela ponte, que é o combate ao dualismo. Nós aqui construímos com clareza a responsabilidade que o homem tem de trabalhar, baseado lá em Gênesis 1 e Gênesis 2, quando Deus dá essa responsabilidade ao homem, mas existe esse conflito. Não, quando eu estou trabalhando, não, eu preciso ir para a igreja orar para poder servir a Deus. Eu preciso ir para a igreja cantar para poder servir a Deus. Isso é fruto de quê? Isso é fruto do dualismo platônico. Essa perspectiva, ela é influenciada pelo dualismo platônico. O que é o dualismo? Platão ele vai dizer que as coisas, ou seja, a matéria, o que é palpável, pertence a um mundo sensitivo, caracterizado como mutável e temporal. Sim, eu moro aqui na beira da praia e de 6 em 6 meses tem que trocar a TV por causa da maresia. As coisas materiais, elas são mutáveis, elas estão sujeitas à fragilidade da sensitividade, da materialidade. E ele diz, já as ideias pertencem a um outro mundo, o da realidade divina, eterna e imutável. A verdadeira realidade encontra-se unicamente além das aparências sensíveis no mundo das ideias. Olha só, para Platão, a verdadeira realidade encontra-se unicamente além das aparências sensíveis no mundo das ideias. As coisas do mundo material não passam de cópias muito imperfeitas do mundo real. Os dois mundos, eles estão presentes no homem, como na alma, o mundo das ideias, e no corpo, o mundo das coisas. E ele finaliza o corpo como coisa que participa imperfeitamente de uma ideia, enquanto a alma pertence ao mundo ideal. Gente, esse pensamento, ele é desenvolvido lá no helenismo. Alexandre o Grande, desenvolvendo, né, a cultura grega por toda aquela região, e a cultura grega, se Platão era um batista, a cultura grega sendo difundida por essa perspectiva, porque vamos tornar esse pensamento mais claro. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, você pensa em uma cadeira. Essa cadeira que você está pensando na mente, ela é a cadeira perfeita. Ela é a cadeira ideal. Aí você construiu uma cadeira. Essa cadeira que você construiu não é a cadeira ideal. A cadeira ideal está na sua cabeça. A cadeira que você fez aí, que você construiu, que você materializou, ela vai deteriorar-se com o passar do tempo. Essa aqui é a perfeita e essa a imperfeita. Qual o problema disso, gente? Qual o grande problema disso? Como um Deus invisível, ou seja, um Deus espiritual, um Deus que não é material, um Deus que é perfeito, pode ter encarnado na matéria que é má e imperfeita, porque Platão, ele vai dizer isso. O corpo como coisa que é. Então, a perspectiva que Platão traz entre matéria e entre ideia, entre o mundo perfeito e o mundo perfeito, entra em conflito direto com uma doutrina que é elementar para o cristianismo, que é a união hipostática de Cristo. Aquele que é 100% Deus e 100% homem. Se Platão está certo, Jesus não é homem. Porque como é que um Deus imperfeito nasce de um nascimento virginal, se materializa como homem? A gente precisa agora trazer essa realidade, porque isso afeta totalmente a doutrina elementar. A dualismo afeta diretamente a ideia da divindade de Cristo. Olha o que o N. Gruner vai dizer. Só alguém que fosse Deus poderia arcar com toda a pena de todo o pecado. Nenhum homem seria capaz de fazer isso. Ou seja, se Jesus não é Deus, porque ele é humano, o sacrifício dele não é suficiente para perdoar e justificar todos os nossos pecados, porque precisaria
ter sido Deus que deveria ter morrido em nosso lugar. Olha o segundo argumento de Wayne Grudem, ele vai dizer, nenhum ser humano ou criatura seria capaz de salvar o homem, só Deus poderia. Só alguém que fosse verdadeiramente e plenamente Deus poderia ser mediador entre Deus e os homens. E as Sagradas Escrituras vai nos mostrar que Jesus, ele era homem, 100% homem, mas ele também era Deus, 100% Deus. E sendo Jesus homem e Deus, ao morrer na cruz, o seu sacrifício é suficiente para remir todo o pecado, que afeta não apenas o homem, mas toda a criação. Olha que beleza é o sacrifício de Cristo Jesus, gente. Porque aí agora, se Jesus não fosse Deus, não haveria cristianismo. Se Jesus então é Deus, o que é que isso implica? Implica no que o texto de Colossenses vai nos ensinar. Colossos, igreja lá na região, influenciada pela cultura grega, ou seja, influenciada pelo platonismo. O apóstolo Paulo escreve uma carta para refutar aquele pensamento platônico que estava chegando dentro da igreja. E aí o que é que Paulo diz? Ele é a imagem do Deus invisível. Olha aqui, invisível, visível, materializado. Ele quem? Jesus é a imagem do Deus invisível. O Deus perfeito se materializou. Ele é o primogênito de toda a criação. Na cultura judaica, o primogênito é aquele que representa o Pai na ausência dele. Ou seja, Jesus é aquela imagem de Deus que representa Deus. E diz mais o apóstolo Paulo, pois nele foram criadas todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra, as materiais e as imateriais, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Jesus, ao morrer na cruz, o seu sacrifício é suficiente para redimir todas as coisas. Deus não quer apenas salvar a nossa alma, Deus também quer salvar o nosso corpo. Deus também quer redimir a sua criação, que foi totalmente afetada pelo pecado. Não é à toa que aquele texto lá de Pedro, que fala sobre o exemplo do dilúvio, como um exemplo que destruiu a criação, e Pedro também vai falar do fogo purificador. A minha pergunta é, o dilúvio destruiu a terra? Não. O dilúvio não destruiu a terra. Destruiu todas as coisas que estavam na superfície da terra, salvo. Algumas pessoas foram salvas, algumas coisas foram salvas, mas não destruiu. Aquele fogo de Pedro, na minha perspectiva, é um fogo purificador. Eu creio que a terra não será totalmente destruída. Eu creio que a terra será totalmente restaurada, como está escrito lá em Apocalipse, no último capítulo do livro de Apocalipse. E para a gente caminhar para os finalmente, a gente precisa trazer essa ênfase aqui. Combatendo o dualismo como? Entendendo que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele era 100% Deus, ele era 100% homem. E aqui quebra-se todos os paradigmas dessa divisão que existe entre sagrado, secular, santo e profano. Se todas as coisas pertencem a ele, o que é todas as coisas, Samuel? Todas as coisas é a igreja, que ele é a cabeça. Todas as coisas é a cultura. Todas as coisas é a arte. Todas as coisas é a educação.
todas as coisas é a economia, todas as coisas é a ciência, todas as coisas são todas as coisas. Sabe o que significa todas as coisas no grego? Todas as coisas. Tudo pertence a ele, gente. Tudo pertence ao Senhor. Tudo foi criado para ele e para a glória dele. E Cristo veio redimir todas as coisas. Então, se Deus deu essa responsabilidade para a gente desenvolver a cultura lá no mandato criacional, essa cultura que a gente desenvolve na segunda-feira, quando a gente bate o ponto no trabalho, a gente está cultuando a Deus, glorificando a Ele e fazendo parte de algo tão maravilhoso que é a remissão da cultura, a remissão de toda a criação. Nós precisamos ter cautela, porque nós não podemos criar a partir dessa perspectiva uma perspectiva messiânica e de domínio sobre todas as coisas, porque eu não acredito na teologia do domínio, nem que Deus quer cristianizar o mundo inteiro. A gente precisa ter moderação. É por isso que na teologia existe um termo chamado já é e ainda não. Jesus veio, estabeleceu o reino de Deus. Já é o reino de Deus. Mas até que ele volte a segunda vez, ainda não é a plenitude do reino de Deus. Então nós precisamos colocar o pé no acelerador para avançar com o reino de Deus, mas nós precisamos de prudência para colocar também o pé no freio, entendendo que nós não iremos redimir todas as coisas. Quem vai fazer isso é Jesus quando ele vier a segunda vez. É um demônio mesmo, eu acredito, Cid. Esse dualismo é um demônio. Jesus veio restaurar todas as coisas. Jesus veio restaurar o Estado. Jesus veio restaurar a família. Jesus veio restaurar a política. Jesus veio restaurar a economia. Jesus veio restaurar a religião. Jesus veio restaurar a educação. Jesus, ele veio restaurar todas as coisas. E aqui a gente conseguiu construir essa ponte. Nós estávamos de um lado, aonde entendíamos que apenas algumas coisas glorificam a Deus, que são as coisas eclesiásticas, mas quando a gente atravessa essa ponte chamada fazendo tudo para a glória de Deus, lá como o Marcos do início, que no seu trabalho ele disse, quando você estiver fazendo algo, faça como para o Senhor. Quando você estiver lá no laboratório de biotecnologia, olhando aquelas células no microscópio, olhe para aquelas células e faça ciência para a glória de Deus. Quando você estiver lá na faculdade, desenvolvendo a sua tese, desenvolvendo o seu mestrado, desenvolvendo a sua graduação, faça para a glória do Senhor. Porque quando você estiver fazendo isso, você vai estar cultuando a Deus. Eu entendo o mandato cultural, que é essa responsabilidade que Deus dá. Eu enfrento esse dualismo, essa divisão que existe, né? Quando eu estou orando, eu estou fazendo algo espiritual. Sim, mas quando você está lá na academia, fazendo atividade física, aquilo também é espiritual. Quando você está descansando na praia com a sua família, aquilo também é espiritual. Quando você está sentado lá na sala de aula, aquilo também é espiritual. Quando você está trabalhando, batendo ponto, aquilo também é espiritual. Por quê? Porque todas as coisas pertencem ao Senhor e é para a sua glória. Isso afeta nos nossos relacionamentos, isso afeta a nossa perspectiva de estudo, isso afeta a nossa perspectiva de trabalho, o nosso cuidado com o corpo. Por isso, nós precisamos guardar todas essas verdades que nós conseguimos construir essa noite e dizer: eu farei tudo para a glória de Deus. Que Deus abençoe a vocês. Estou à disposição agora para mais perguntas e para a gente conversar um pouco mais.